A vida de cada célula é regida por um governante superimportante chamado de gene, agarrados numa molécula colossal chamada DNA, ou ácido desoxirribonucleico para os mais chegados. Os genes são os mantenedores do legado dos nossos pais, preservando as características únicas de cada um de nós. Vamos falar um pouquinho sobre material genético. Sinta o poder do gene, um pequeno trecho do nosso DNA que chacoalha as atividades celulares para produzir proteínas e codificar as características do nosso corpo. Os genes passam de geração em geração, mantendo as características únicas de cada ser vivo. Cada ser humano tem cerca de 20.000 a 25.000 genes em seu DNA, que determinam características como cor dos olhos, tipo sanguíneo, altura e predisposição a certas doenças. No entanto, nem todos os genes estão ativos o tempo todo. Alguns são ativados apenas em certas células ou em certas condições, enquanto outros permanecem inativos durante toda a vida. Além disso, os genes também podem sofrer mutações ao longo do tempo, o que pode levar a diferenças na expressão gênica e até mesmo a doenças genéticas. O estudo dos genes é fundamental para o avanço da medicina e da biologia, permitindo o desenvolvimento de terapias genéticas e a compreensão de como a vida evoluiu ao longo do tempo. O DNA é uma das moléculas mais importantes nos seres vivos, pois é responsável por armazenar as informações genéticas que determinam as características de cada organismo. Para garantir que essas informações sejam transmitidas de forma precisa para as gerações futuras, o DNA passa por dois processos importantes: replicação e transcrição. A replicação ocorre durante a divisão celular e consiste na duplicação da molécula de DNA. Esse processo é fundamental para garantir que cada célula filha tenha uma cópia completa e idêntica do material genético da célula-mãe. Já a transcrição é o processo pelo qual a informação genética contida no DNA é utilizada para produzir proteínas. Durante a transcrição, a molécula de DNA é lida e uma cópia dela, chamada RNA, é produzida. Esse RNA é então utilizado como molde para a síntese de proteínas, que são fundamentais para a estrutura e função das células. DNA e RNA são dois tipos de ácidos nucleicos que desempenham papéis importantes no funcionamento dos organismos vivos. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, armazena a informação genética que é transmitida de geração em geração. O RNA, ou ácido ribonucleico, está envolvido no processo de síntese proteica, essencial para o crescimento e desenvolvimento das células. Uma das principais diferenças entre DNA e RNA é a estrutura de suas moléculas de açúcar. O DNA contém desoxirribose, enquanto o RNA contém ribose. Além disso, o DNA é uma molécula de fita dupla, enquanto o RNA é de fita simples. Outra diferença importante entre DNA e RNA são as bases nitrogenadas que eles contêm. O DNA contém adenina, guanina, citosina e timina, enquanto o RNA contém adenina, guanina, citosina e uracila. Essas diferenças na estrutura e na composição conferem ao DNA e ao RNA suas funções únicas na célula. No geral, o DNA e o RNA são componentes essenciais dos organismos vivos, e as suas diferenças na estrutura e função contribuem para a complexidade e diversidade da vida na Terra. É interessante que estudos recentes têm mostrado que essas moléculas também podem ter aplicações terapêuticas, abrindo novas perspectivas para a medicina. Em resumo, a replicação do DNA é o processo pelo qual uma célula faz uma cópia idêntica de seu material genético antes da divisão celular. Esse processo é fundamental para garantir que cada célula filha tenha uma cópia completa e funcional do DNA da célula-mãe. Já a transcrição do DNA é o processo pelo qual a informação contida no DNA é copiada para uma molécula de RNA, que por sua vez é responsável por produzir proteínas. Esses dois processos são vitais para a manutenção da vida e da diversidade dos seres vivos, pois permitem a transferência de informações genéticas de uma geração para outra. Tanto o DNA quanto o RNA são moléculas importantes para a vida e para a genética. O DNA é responsável por armazenar as informações genéticas dos organismos, enquanto o RNA ajuda a transmitir essas informações e a produzir proteínas. Ambos são compostos por cadeias de nucleotídeos, que são as unidades básicas da estrutura química dessas moléculas. Embora tenham funções diferentes, o DNA e o RNA são essenciais para a manutenção da vida e para a evolução dos seres vivos.